Olá a todos os advogados e advogadas de Caruaru e região e também todos aqueles que nos assistem na TV OAB Caruaru, nosso canal inédito realizado a partir deste ano, diante dessa pandemia, a OAB Caruaru primando a boa comunicação com os advogados, inaugurou esse canal. Então, peço a todos vocês que se inscrevam em nosso canal, na TV OAB Caruaru no YouTube, e sigam o nosso canal. E também agradeço a parceria da TV Câmara, a qual nosso programa é exibido toda terça e quinta-feira, às 9h30 da noite até às 10 horas da noite. Bom, hoje vamos falar sobre o funcionamento da Justiça Desportiva e a atuação do advogado. E é uma programação especial dos 60 anos da Ordem, que nós estamos completando no dia 24 de setembro. E no programa de hoje, nós teremos a presença do nosso vice-presidente da Comissão de Direito Desportivo, Dr. Alan Cruz, membro da Comissão também de Direito Desportivo, Dr. Carlos França, e o nosso convidado, que é Dr. Fábio Paiva, que é presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, vamos abordar sobre quais são as nuances da advocacia no direito desportivo. A OAB Caruaru sempre preocupou em oferecer o que há de melhor no mercado para a nossa classe e também fomentar novas áreas de atuação. Nós sabemos que em Caruaru temos diversos times de grande nome aqui da nossa região e também diversos atletas de renome, inclusive internacional. Então, nada mais justo do que a advocacia também estar atento a esse novo nicho de mercado. Então, gostaria de começar passando a palavra para o Dr. Alan Cruz para as considerações iniciais. Tudo bom, Alan? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, Carlos? Tudo bom, Fábio? Quero primeiramente dizer que é uma honra estar aqui, tá? Fazendo parte desse programa, porque é algo extremamente inovador para a advocacia, é algo extremamente inovador para o direito como um todo, não é? Estamos aqui justamente utilizando os meios de comunicação para estreitar os laços e para que possamos melhorar sempre nossa comunicação. Perfeito. Obrigado, viu, Alan? E parabéns pelo trabalho. Também quero saudar o presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB Caruaru, João, que vem fazendo um excelente trabalho, né? Então, gostaria agora de passar a palavra para o nosso membro da comissão, Dr. Carlos França, que também foi ex-presidente da Comissão de Direito Esportivo. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, Dr. Carlos. Imagina. Boa tarde, presidente Fernando Júnior, meu amigo pessoal. O doutor Alan está fazendo um grande trabalho, vice-presidente aí na comissão, por mim tão querida. E, em especial, doutor Fábio, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pela sua solicitude no seu tempo. A gente sabe que é corrido, mas foi de muito bom grado. Eu me sinto honrado em falar com o senhor, com os demais, e eu sempre digo que direito esportivo é uma paixão. Por mim, há muito tempo, buscada, lutada. Fernando me acompanha há um bom tempo, sabe? E é uma honra para mim falar com o senhor. E se direito esportivo é bom, discutir direito esportivo com pessoas inteligentes é melhor ainda. Estamos aqui à disposição. Obrigado, doutor Carlos. E parabéns aí pelo seu trabalho realizado na Comissão de Direito Esportivo, juntamente com todos os membros. E agora, e também aqui registrar a presença do nosso presidente da Comissão de Direito Esportivo, Dr. João Vilaça, né, em nosso chat. Bom, e aí eu conto também com a participação de todos os advogados para encaminharem suas dúvidas, né, interagir com esse quadro de hoje, né, da OAB em Ação, falando sobre direito esportivo. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Fábio Paiva, que é presidente do Tribunal de Justiça Desportivo de Pernambuco. Dr. Fábio, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite e pela parceria com a Ordem dos Advogados. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Fernando, doutor Alan, doutor Carlos. É uma honra, pessoalmente, para mim e em nome do TJD, de estar participando de um evento patrocinado pela OAB, uma iniciativa de extrema importância, desde o meu discurso de posse, que foi propagado pela imprensa local. Um dos objetivos dessa nova gestão, dessa nova composição, é exatamente esse, é fazer a divulgação, a aproximação do Tribunal de Justiça Desportivo, do direito desportivo como um todo, com a sociedade, com os advogados, principalmente os recém-formados, com os advogados do interior, com o meio acadêmico, com os estudantes. Então, a gente está tentando fazer essa aproximação para divulgar
essa área do direito que há muito foi relegada, mas que está no nosso cotidiano, acontece todo dia. Temos espaço, se for bem trabalhado, vamos ter espaço sim para prestigiar os advogados, para prestigiar todas as pessoas que estão envolvidas no direito desportivo, mas que, vez por outra, é uma matéria tratada alheia à grade curricular e o cotidiano do nosso forense. Então, eu agradeço o convite, estou à disposição aqui para a gente ter uma conversa específica sobre esse tema. Vai ser muito interessante. Obrigado, doutor Fábio. É muito interessante a presença do Tribunal de Justiça Desportiva em nossa live, que é um tribunal pouco falado, diferentemente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, né, do nosso Poder Judiciário. E assim, e tem suas nuances. Então, é muito importante que todos os advogados saibam qual é a função do TJD, né, e quais são as atribuições do advogado perante o Tribunal de Justiça Desportivo, que é um nicho de mercado bastante em fomento, né, nesse primeiro momento agora, porque cada vez mais as atividades desportivas ocupam as relações comerciais, né, do nosso país. Dr. João Vilaça aqui fala, boa tarde a todos, outra oportunidade proporcionada pelo OAB Caruaru, tema riquíssimo. Obrigado, doutor João, mais uma vez, parabéns pelo grande trabalho que você vem fazendo. E aqui eu quero registrar também toda a nossa diretoria, minha vice-presidente, doutora Lúcia Cardoso, nosso secretário-geral e adjunto, Ranieri Coelho e Adriel Moura, e o nosso tesoureiro, Nemésio Vasconcelos, assim como todos os integrantes do Conselho da OAB Caruaru e também os membros das comissões temáticas e os presidentes, toda a diretoria, porque é muito importante fomentar e registrar o trabalho que todos os advogados voluntários que fazem parte da gestão da OAB Caruaru vêm fazendo, num período tão difícil como esse de pandemia, mas o trabalho continua sendo prestado de maneira muito forte e presente na vida do advogado. E também agradecer e parabenizar o nosso presidente Bruno Batista, toda a sua diretoria, a CAAP, a ESA, pelo trabalho que vem fazendo. Bom, eu gostaria de passar a palavra para o nosso vice-presidente da comissão, doutor Alan Cruz, para começar os debates, né? E também, em seguida, ouvir o doutor Fábio sobre essa perspectiva da própria advocacia no Tribunal de Justiça Desportivo. Pois não, doutor Alan, com a palavra. Obrigado, doutor Fernando, doutor Carlos, doutor Fábio. Vamos lá. Doutor Fábio, eu queria lhe fazer uma pergunta, inicialmente, né? Eu gostaria de saber seu posicionamento acerca do Tribunal de Justiça Desportivo, ou da Justiça Desportiva em si, dela ser um tribunal administrativo, ainda quando chegar no final de suas instâncias, podendo clubes ou interessados demandar na seara judicial. Qual seria seu posicionamento referente a isso? A atuação da advocacia do direito em si, ela envolve todos os ramos da sociedade, do nosso cotidiano, desde o nosso relacionamento com o vizinho até a compra no supermercado, ou a relação do contribuinte com o Estado, a parte tributária, penal, etc. Uma dessas relações que também tem bastante importância, mas não foi abarcada diretamente pelo Poder Judiciário, são as relações administrativas. E, para isso, o Constituinte de 88 ele optou por deixar algumas matérias e algumas atuações de fora do núcleo do Poder Judiciário em si. Talvez, naquele momento, fosse dado uma relevância não merecida, uma relevância menor à atuação, e aí, em algum momento, eu vou pontuar qual foi a guinada que deu essa justiça desportiva, basicamente na década de 90. Então, lá, o Constituinte ele delegou para a sociedade civil, para fora do Poder Judiciário, algumas atribuições administrativas, a exemplo do CARF, hoje, no ramo tributário, a exemplo hoje, mais modernos, núcleos de conciliação, arbitragem, que não estariam diretamente incorporados ao Poder Judiciário. Uma dessas atribuições foi a justiça desportiva. Foi dado, por um lado, uma relevância muito bem-vinda pela questão processual, de se afirmar que as matérias de justiça desportiva devem ser tratadas no âmbito desportivo antes de ser acionado o Poder Judiciário. Isso aí está expressamente previsto
com possibilidade até de eliminação do clube, de eliminação do atleta, se provocar a justiça comum antes da justiça desportiva. Isso foi uma coisa boa, foi dado uma autonomia à justiça desportiva bastante interessante. Todavia, por outro lado, não se deu um caráter judicial para essa atuação. E aí eu repito, naquele momento, talvez a relevância do país passava por uma revolução, digamos assim, na parte do direito, tanto é que foi uma constituinte completamente diferente, uma constituição completamente diferente, e esse assunto, naquele momento político, foi deixado para um segundo relevo. A partir de 1990, e eu vou dizer especificamente naquele caso, no famoso caso do Clube Portuguesa de Desportos, que envolveu que a Portuguesa estava então no Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A e teve uma repercussão altíssima, enorme em relação a um jogador que tinha sido escalado irregularmente, ela acabou sendo rebaixada, perdeu pontos, e um Campeonato Brasileiro de Série A ser decidido em um tribunal que era absolutamente desconhecido, com pessoas absolutamente desconhecidas, isso chamou muito a atenção da sociedade. E aí foi um dos primeiros momentos que se alertou para a existência de um tribunal de justiça desportiva, de uma justiça desportiva. E de lá para cá, esse ramo vem ganhando cada vez mais importância. Talvez não a importância ainda de decidir vidas, de decidir relações interpessoais, mas de decidir uma parcela de nossa sociedade que é importantíssima. Talvez se você for mencionar a importância do desporto em outro país, até numa economia mais desenvolvida, num país de primeiro mundo, talvez fique relegado a um mero lazer, a uma mera atividade para o estatal. Mas no Brasil, principalmente, e aí eu posso falar com autoridade porque sou brasileiro, com muito orgulho, no Brasil, o esporte, em geral, ele tem uma proporção enorme. Ele tem uma proporção social, uma proporção política, uma proporção econômica. Veja, por exemplo, o que aconteceu agora no período da pandemia, com a paralisação de todas as atividades e a pressão que foi feita para a retomada dessas atividades, porque não envolve só uma atividade de lazer. É a principal atividade de lazer, mas envolve também vidas que estão envolvidas ali, trabalhos, dedicações, planejamentos, muito recurso financeiro vindo dos patrocinadores, de televisões, etc. Então, tudo isso ele gera, ele arrodeia o direito desportivo com uma importância capital das últimas décadas para cá. E aí, aí a pergunta é pertinente porque cada vez mais vem se exigindo daquelas pessoas que atuam na justiça desportiva uma postura bem mais profissional, bem mais comprometida do que era no passado. Não que no passado não tivéssemos atuações brilhantes, mas antes sempre foi encarada a justiça desportiva como um lazer para quem estava atuando. Como o doutor Carlos falou, acredito, logo nas colocações iniciais, hoje ainda tem muito resquício da forma como foi constituída a justiça desportiva, que foi por pura paixão. Então, hoje, as pessoas que atuam na justiça desportiva, antes de tudo, são apaixonados pelo direito desportivo. E aí eu queria fazer justiça às demais modalidades do esporte. Porque quando a gente fala justiça desportiva, quando fala em tribunal de justiça desportiva, a gente tende a centralizar tudo no futebol. Mas aí eu queria deixar bem claro, e essa é uma das importâncias de aproximação da sociedade, para esclarecer que a justiça desportiva não se limita ao futebol. O futebol é o carro-chefe da justiça desportiva. Nós temos, principalmente pelo envolvimento com recursos financeiros, com patrocinadores, tudo aquilo que eu falei, ele sempre tem um destaque. Mas nós temos grandes atuações e grande importância no voleibol, no handebol, no basquete, na natação, judô, ginástica artística, ginástica rítmica, tênis de mesa. Então,
se alguém quiser imaginar, fazer uma reflexão, nós temos sim Tribunal de Justiça de tênis de mesa, de dominó, se for oficializado, eu não sei nem se é o esporte oficializado, mas para todas as atividades desportivas, existe o direito desportivo para dar aquele suporte. Então, a cada modalidade dessa vai ser julgada pelo tribunal competente. Nosso tribunal, o tribunal que eu represento aqui em Pernambuco, eu digo aqui em Pernambuco, porque eu também faço parte do tribunal, do Superior Tribunal de Justiça de Handebol, na condição de vice-presidente lá, aqui de Pernambuco, o que interessa para a gente, eu acho que é o foco maior que a gente pode direcionar, é o do futebol, de fato é o do futebol, é o que movimenta, mas nós temos tribunais em todas as esferas do direito desportivo. O código que dá o embasamento para o direito desportivo é um código único, que é aplicado para o judô. O judô nós temos uma atuação fortíssima. Se acontecer um caso de doping, se acontecer um caso de contrato irregular, de idade diferente, tudo isso submete à jurisdição da justiça desportiva. E aí temos tribunais para todas essas áreas. Claro que o do futebol é extremamente mais bem movimentado, porque temos atividades o ano todo, são equipes profissionalizadas. Nos outros esportes, nós ainda temos um amadorismo muito grande. As federações ainda precisam evoluir bastante em relação às federações de futebol. Então, eu estou dizendo tudo isso para mostrar que a importância da justiça desportiva ela não se restringe ao futebol, ela se restringe a uma parcela importantíssima da sociedade brasileira, que envolve milhares e milhares de ramos da nossa sociedade. E aí, cada vez mais, surge a necessidade de profissionais cada vez mais comprometidos e preparados. E aí se levanta sempre uma questão da necessidade de concursos públicos, de remuneração pelo Estado para essas atividades, porque hoje essas atividades, e aí talvez se crie um interesse das pessoas em se envolverem no Tribunal de Justiça, é delicioso, é apaixonante a atividade, mas saibam que do lado de cá, do lado de quem está julgando, de quem está atuando nas procuradorias, não há qualquer tipo de remuneração. Então, nós não somos remunerados pela atuação no Tribunal de Justiça. Então, que isso fique bem claro, é um serviço voluntário que, por lei, é considerado de extrema relevância para a sociedade. Então, aí você vai ganhar aquela certidão de que fez uma atividade essencial, poderá até contar como um título em concursos, tem uma regalia ou outra em relação, para quem é apaixonado pelo esporte, de frequentar os ambientes desportivos, de estar sempre por dentro do que está acontecendo, mas se restringe a isso. Nós não temos uma remuneração. E isso, na medida que não se dá uma remuneração, falando bem friamente, e sinceramente e francamente, é possível que se cobre do outro lado uma ausência de compromisso. Eu vou dizer, olha, está todo mundo aqui como voluntário, isso aqui é um passatempo, eu não preciso me dedicar tanto, porque isso aqui não é o que sustenta a minha família. Tal. Então, existe essa contrapartida. O ideal é que tivesse um reconhecimento do Estado de uma forma mais eficaz e até para para não desaguar questões que poderiam ser resolvidas na justiça desportiva na justiça comum. O judiciário hoje já é totalmente abarrotado de ações, de grandes demandas que poderiam ser evitadas a partir de uma jurisdição, ainda que fosse administrativa, mas com um reconhecimento estatal. Como Doutor Fábio, é muito importante esse comentário seu a respeito do trabalho da justiça desportiva, que é voluntário, né? Então, assim, eu vou dar só um pequeno intervalo no nosso programa OAB em Ação, na TV OAB Caruaru no YouTube e na TV Câmara, e em breve nós retornaremos em instantes.